bom? Então vamos lá para o nosso gran finale. Vinícius Daúde ao palco, uma salva de palmas. Obrigado, Wilson. Obrigado pelo convite. Já que vocês decidiram continuar, espero que vocês estejam acordados ainda e aproveitem o conteúdo, tá? Obrigado, Renato, de novo. Obrigado, Wilson, pelo convite de falar com vocês, tá? O tema que a gente vai falar hoje é redes sociais e inteligência artificial, um pouco dessas áreas, onde eu trabalhei com alguns clientes. Eu queria começar com um tema rápido aqui. Acho que algum de vocês já deve ter falado isso, ou alguém já falou para vocês, né? Preciso fazer dancinha para viralizar? Esse é o conteúdo que vai trazer as pessoas aí para o meu perfil? E a resposta é não e sim. Não por quê? Eu não recomendo que vocês, como polos de faculdade, façam dancinhas para trazer público para o perfil de vocês. Mas a dancinha, ela funciona dentro da rede social por um motivo. É entretenimento. A gente gosta de ver arte, a gente gosta de ver coisas que interagem com a gente. E eu acho que um dos erros muito frequente de empresas como faculdades, marcas, quando elas vão fazer conteúdo, elas não pensam em fazer um conteúdo divertido, que seja entretenimento. A pessoa está na rede social, está numa mídia social para ter entretenimento. E se você não tem um conteúdo que entretém as pessoas não vão acompanhar seu perfil. Então não precisa fazer dancinha para viralizar, mas seu conteúdo precisa entreter as pessoas. Tem para passar aqui? O Wilson já apresentou um pouco sobre mim, tá? Sou o Vinícius Daúde, sou novo, mas estou ficando velho, estou quase 30 anos, fazer 30 no que... Eu atuei em algumas empresas como Google e Suno, que são empresas bem pujantes aí no mercado digital. Também escrevi um livro sobre investimentos, para começar a investir, 101 conselhos para começar a investir do jeito certo. Eu também fundei esse ano minha consultoria de marketing digital. Então, estou trabalhando com algumas empresas mais no mercado de serviços e produtos digitais para ajudar essas empresas a escalar. Esses foram os maiores perfis que eu trabalhei. Hoje eu trabalho junto com o Janguier, com a academia de negócios deles, e também eu trabalhei a maior parte da minha carreira com o Thiago Reis e a Suno Research. Alguém de vocês conhece o Thiago Reis ou a Suno? Então, eu fiquei lá 5 anos e meio com eles, toda na parte de conteúdo e SEO, e depois eu migrei para a área de estratégia digital. E com o Janguier hoje, eu sou diretor de marketing dessa escola de negócios dele, que é uma academia de negócios para empresários. E aí eu vou tentar mostrar um pouco dos cases que a gente tem feito, um pouco do trabalho, mostrar bem na prática para vocês, tá? Eu odeio pessoas que mostram conteúdo e não fazem na prática. Tá dando para escutar bem? Tá bom? Eu odeio quem faz coisa e não mostra o que faz na prática. Então, a ideia hoje é mostrar bem na prática o que a gente está fazendo nessas empresas e também nos meus projetos de consultoria. Hoje o tema é sobre como fazer das redes sociais um pilar estratégico dentro do negócio de vocês e principalmente utilizando inteligência artificial, que hoje eu diria que 50% da nossa rotina em todos os clientes e onde eu atuo também na JD se utiliza IA para tudo. E eu imagino que daqui a alguns anos vai ser 80%, 90%, quase 100% do nosso trabalho. Eu não sei se vai funcionar, tomara que funcione. Funciona áudio, Renato? Esse vídeo aqui, ele foi feito 100% com inteligência artificial, tá? Vou mostrar para vocês. Atenção, empresário. Esta é a chance que pode mudar o seu 2025. Nos dias 8, 9 e 10 de abril, acontece em São Paulo o CSE. Código secreto da empresa, meu programa de escalabilidade empresarial de 3 pilares. Primeiro, escalabilidade empresarial. Segundo, mentoria e networking high level. E por último, captação de investimento. E hoje, você pode garantir sua vaga com uma condição exclusiva. Na sua inscrição, você leva um convidado por minha conta. E os 10 primeiros inscritos terão um almoço de negócios comigo e meu grupo de mentorandos. Se você fatura mais de 1 milhão por ano, comente CSE e verifique sua DM. Mas seja rápido, 88% das vagas já foram preenchidas. Boa. Esse vídeo ele foi feito 100% com IA, a geração de imagem, geração de áudio, o roteiro, e também essa automação, quando a pessoa comenta, também é uma automação, não é inteligência artificial, mas é automação, tá? Por que eu acho que redes sociais pode ser um pilar estratégico do negócio? A maior parte do nosso conteúdo lá na rede do Janguier e na JD é conteúdo, ensinamento e outras coisas. Mas a gente decidiu abrir essa live aqui, até o Janguier estava fora nessa época,
E aí a gente teve que fazer esse conteúdo com o IA, porque ele não estava para fazer. E foi um conteúdo que trouxe para a gente 150 leads qualificados orgânicos, tá? Só para vocês terem noção numérica, a gente gastaria mais ou menos para fazer isso aqui próximo de R$20 mil, só para trazer esses leads, tá? E essa estratégia trouxe para a gente 3 vendas com ticket de R$25 mil e deu R$75 mil, tá? Ou seja, para o ponto de vista do nosso negócio, é muito valoroso. A gente tem um negócio que está escalando, está crescendo, mas foi uma estratégia que a gente fez de live no nosso Instagram, 100% inteligência artificial, que trouxe um valor relevante para o nosso negócio. E aí, já eu vou mostrar para vocês como a gente fez todo esse vídeo, como funciona tudo na prática. Mas antes eu queria que vocês parassem para refletir, né? Por que a gente precisa de uma rede social? Alguém quer falar? Por que alguém tem alguma... Alguém quer participar aí? Falar, se responder essa pergunta. Por que a gente precisa ter uma rede social? Por que os polos de vocês têm uma rede social? Boa. Boa, muito bom. Obrigado por participar. A gente precisa de uma rede social exatamente por isso. Até meu avô, ele tinha uma loja no interior de São Paulo, em Olímpia, né? Era uma loja que estava na maior avenida e era uma praça muito boa, né? Pô, todo mundo passava ali na avenida lá de Olímpia, via lá a fachada lá da loja dele e as pessoas entravam. As pessoas que achavam bonita a fachada entravam e as pessoas que achavam feio ou não se interessavam não entravam na loja, né? E justamente hoje, né, dentro do marketing, existem as praças, né, que é um dos 4 P's do marketing. E hoje a rede social é basicamente a praça lá do meu avô, lá na cidade dele, que se você não cuida bem da sua praça, as pessoas não vão querer entrar na sua praça, não vão querer frequentar. Então, é um pilar extremamente estratégico dentro do marketing, você ter bem posicionado, com a sua fachada bonita, bem cuidada, para que seu negócio funcione. Tá? Então, esse é o motivo base da rede social. Eu sei que rede social dá trabalho, que é chato e tal, mas se você não tem uma fachada, no passado você não tinha cliente, e hoje é a mesma coisa. Eu tenho meu pai até que ele é médico, pô, se ele não tem uma rede social, a pessoa vai pesquisar antes de ir lá no consultório, porque isso dá muita confiança. Enfim, acho que vocês sabem disso, mas eu queria só que sempre que a gente pensa na rede social, a gente tem que fazer o básico bem feito, de ter uma fachada, para depois pensar em outras estratégias, tá? Mas esse é o básico, e é por isso que a gente trabalha numa rede social. Opa, saiu errado aqui, desculpe. Bom, eu acho que vocês aí são donos de polos, enfim, vocês têm um papel mais estratégico nos negócios, e eu queria trazer um pouco do viés, né? Como que vocês podem melhorar o social media de vocês, se vocês acreditam que tem melhor, acho que todo empresário sempre acha que dá para melhorar, né? Basicamente, para você ter um bom social na sua empresa, você precisa de 2 coisas, né? Pessoas e ferramentas, né? O ideal é que tenha uma pessoa, que eu vou passar as características aqui, e ferramentas que seria microfone, ferramentas de IA, ferramentas de edição, e aí eu vou passar algumas coisas importantes para vocês. O que uma pessoa de social para vocês, né? Cada negócio vai ter um nível de tamanho, né? Então, uma empresa que já é pujante no digital, ela já vai ter uma equipe de umas 20 pessoas, uma só para captar, outra só para editar, uma outra só para fazer after movie, que é a edição pós-vídeo. Mas eu acredito que se vocês quiserem investir pelo menos em ter uma pessoa de social na equipe, ela precisa ser uma pessoa que vai dominar pelo menos essas, não dominar, né, mas ter um entendimento sobre essas 4 coisas, né? Fazer um conteúdo super alinhado com o negócio. Então tem que ser uma pessoa que entende a associação comercial, entende tudo o que a marca significa para conseguir comunicar da forma correta, entender muito bem o público. Eu vou até aprofundar um pouco mais sobre isso depois. Precisa saber captar a imagem, então precisa ter uma mínima noção de fotografia, captação do celular. Minha mãe está fazendo meu social hoje, ó. Obrigado, mãe. Salva de palmas para minha mãe. Ariane. Tem que entender um pouco de edição, então fazer um básico de edição, conteúdos um pouco mais simples de editar, né? Não é uma edição super produzida para social, até engaja muito mais se você faz algo mais orgânico do que algo super produzido nas redes sociais. E, por fim, ter noções ali de design para conseguir fazer postagens, tá? Então, se fosse contratar uma pessoa ideal, não é fácil, até é bastante coisa para fazer. Mas a pessoa precisa dominar um pouco dessas ferramentas. E por outras ferramentas, tá? Não vou entrar muito no óbvio, né? Mas um bom microfone, câmeras, um celular, um iPhone de preferência, que é super para redes sociais costuma funcionar melhor, Instagram. Ferramentas de inteligência artificial, que é um dos focos aqui do papo hoje. E ferramentas de edição, tá? Então, acho que alguns de vocês devem utilizar o Canva, mas existem ferramentas mais modernas, como o próprio Figma e Photoshop e algumas outras ferramentas de edição.
Só voltando, no final eu vou abrir um pouco para perguntas e respostas, então a gente tem um momento aí para vocês tirarem dúvidas, perguntarem o que vocês quiserem aí, sobre o trabalho, sobre o que eu vou apresentar aqui. Bom, o que eu acho que é importante? Beleza, você já contratou a pessoa ideal, a pessoa já sabe fazer captação, edição, já entende de IA. Como que essa pessoa vai fazer um bom trabalho? Acho que o primeiro passo é você ter boas referências, né? Você ter referências boas no mercado de vocês. Vou até passar no próximo slide como fazer isso, mas eu até quis trazer uma referência que eu acredito que para o nicho de vocês é uma referência bacana, tá? Que é a Link School. Acho que alguns de vocês devem conhecer a Link School. Acho que eles têm um trabalho bem legal, tanto no TikTok e no Instagram, que na minha visão, no mercado de vocês, talvez sejam as redes mais importantes para trabalhar a rede social. E eles fazem um trabalho super bacana, orgânico, entrevistando pessoas da escola. Esse conteúdo é bem interessante, porque é um conteúdo que fala sobre o objetivo das pessoas que estão estudando lá. Por que isso é interessante? Porque isso atrai pessoas que são desse mesmo interesse. Então, pô, aqui são todas essas pessoas dessa escola que querem ser empreendedores, né? Então, uma pessoa que vê esse conteúdo e ainda não estuda na faculdade, fala, pô, lá é o lugar do empreendedorismo. E aí não tem nada, o conteúdo só é perguntando o sonho da pessoa de trabalho. E aí é um conteúdo super dinâmico ali com as pessoas, mas você costuma trazer pessoas que estão alinhadas com o objetivo do seu negócio. Que eu acho que é isso que o grande erro que as pessoas cometem. Elas fazem conteúdo que não tem nada a ver com o negócio. Quer postar da Virgínia, mas pô, não tem nada a ver a Virgínia com a empresa de vocês. Lógico, dá para fazer relações, dá para falar da Virgínia. Na própria JD a gente falou da Virgínia, então dá para fazer ligações, mas é muito importante aí que o time de social de vocês e vocês também consumam boas referências. Essa aqui é uma que eu acho que é importante para vocês. Para nós, do meu dia a dia, que eu também acho que pode ser uma referência para vocês, a G4 Educação, na minha visão, faz um dos melhores trabalhos de social do Brasil. Eles fazem um conteúdo de marca super com temas do hype, com profundidade de conteúdos e também com design que chama muita atenção, tá? Olha que interessante, eles estão trabalhando um tema aqui nesse post que na prática parece que não tem nada a ver com o empresário, que é o GTA. Só que é um tema que estava super em alta, que é um jogo de videogame que lançou, e vocês que têm polo de faculdade, a galera gosta muito de videogame, então costuma ser um tema interessante, e aí eles linkaram isso com o mundo empresarial, explicando um pouco da estratégia de lançamento, como que funciona o GTA, tá? Então, essas são as duas referências muito legais para trabalhar. E aí eu queria mostrar na prática para vocês como que a gente transforma essas referências em algo relevante para o nosso dia a dia, tá? Então, nesse slide aqui estão 2 posts que a gente fez na empresa, tá? Então, a gente pegou esse modelo da G4, deu uma adaptada para a nossa realidade. Eu sempre falo para minha social que ela faça conteúdos que você se interessa e você entende profundamente e, obviamente, tente linkar isso com o mundo empresarial. Então, ela acompanha muito a Kim Kardashian, ela adora ela, e ela fez um conteúdo super chamativo da vida empresarial da Kim Kardashian e foi nosso melhor conteúdo até agora. Teve 7.500 curtidas, deu até uma viralizada esse conteúdo, a gente acabou de postar. O conteúdo foi todo feito com IA também, tá? O roteiro. Então, a gente pegou as referências da G4, mas adaptou nossa realidade. Porque na social da G4 não gosta da Kim Kardashian, quem gosta é a minha social. A gente conseguiu adaptar com um pouco mais de criatividade e fazer um conteúdo que é a nossa cara, né? A nossa cara da nossa empresa, sem copiar na cara dura. Esses bate-bolas aqui, não sei se algum de vocês já viu, também é um modelo que nosso mercado empresarial faz muito, mas funciona para muitos nichos e eu acho que para vocês também. Quando vocês estiverem fazendo um evento na faculdade, vocês fazerem esse bate-bola com a pessoa, fazendo algumas perguntas divertidas, algumas perguntas que têm a ver com o negócio de vocês, costuma engajar super bem. A gente adaptou esse modelo, só que eu sempre falo para vocês, tem que pegar o conteúdo, mas com criatividade. Então, aqui dentro desses roteiros aqui, a gente colocou coisas que estavam relacionadas à nossa empresa. Então, o Janguê sempre fala as coisas de obstinação, tudo é obstinado. Então, a gente tinha uma pergunta de obstinado aqui no nosso roteiro. O Janguê também investe nas empresas que participam do programa. Então, tinha uma pergunta sobre, quem que você está buscando de sócio? É uma pergunta para a pessoa falar do Janguê. Então, é super importante adaptar, mas com criatividade e com a realidade do seu negócio. E aí até o Wilson fala assim, pô, é muito difícil hoje encontrar boas referências, não é todo mundo que consome boas referências. E aqui coloquei um passo a passo sobre um caminho aí que vocês podem ajudar a guiar o social media de vocês para encontrar boas referências, né? Então, pesquisar empresas do mesmo segmento, então vocês aí no marketing, também no direcionamento para a equipe de vocês têm que saber todas as empresas que fazem conteúdo como faculdade nesse mercado digital. E aí eu recomendo que siga todas,
E aí tem uma ferramenta chamada Social Blade, que vocês conseguem ver quais são os perfis mais engajados. Porque não adianta você seguir e falar, pô, o cara está fazendo conteúdo mó legal, que na sua opinião é legal, mas conteúdo que não engaja. Essa ferramenta Social Blade, ela te ajuda a achar os perfis que são mais engajados. E aí um ponto é o seguinte, eu conheço a Link do nicho de vocês, eu até dei uma buscada na SPM, mas eu não gostei tanto do conteúdo deles. Mas, às vezes, no nicho de vocês não vai ter uma referência muito boa. E é importante vocês explorarem alguns outros nichos, alguns outros mercados, para estudar o que eles estão fazendo de legal, entender as adaptações para a realidade da sua faculdade. Questione e reflita, né? Não só consuma conteúdo, mas tenta pensar por que aquele conteúdo foi bem. Então, no começo da apresentação, eu quis trazer aquela questão da dancinha. Pô, a gente fica falando tanto mal de dancinha, mas por que a dancinha funciona? Aí eu trouxe aquela reflexão sobre o entretenimento, tá? Então é importante também, tanto vocês como direcionar o social de vocês, a refletir por que aquele conteúdo foi bem. E outro ponto mais importante ainda é vocês rodarem pesquisas com o público de alvo de vocês para entender o que eles consomem, o que eles gostam de estudar, e justamente com isso você vai entender que conteúdo você pode produzir na sua rede social. A rede social, ela acaba sendo um pilar muito importante na marca da sua empresa, no branding, tá? Então, vocês como donos dos polos, para vocês estarem próximos do marketing de vocês e direcionar bem o marketing de vocês têm que ser o guardião da estratégia do negócio e da cultura do negócio. Então, vocês precisam passar com muito detalhe para o marketing de vocês qual que é o perfil do cliente da faculdade. Que perfil de cliente vocês trabalham? Qual a sua precificação? Vocês são o mais caro do setor? Vocês são um custo-benefício? Vocês são os mais baratos? Isso é super importante para direcionar toda a estratégia do negócio. Senão a pessoa vai fazer um conteúdo igualzinho da Link, que é uma faculdade super ticket alto, mas talvez para a realidade do negócio não seja exatamente aquele conteúdo que vai engajar. E aí, depois que existe toda a estratégia de negócio, aí é importante vocês entenderem montarem estratégia de branding, tá? Por isso que é super importante vocês saberem muito bem que a FAC está associada à associação comercial. Esse é um pilar importante em tudo que envolve a comunicação dos polos de faculdade. Esse é um posicionamento. Quantas outras faculdades têm associadas à Associação Comercial de São Paulo? 0. Ou seja, isso precisa ser um pilar que vai estar sempre sendo trabalhado dentro da comunicação, não só nas redes sociais, mas em todos outros canais. Outro ponto que o Wilson valoriza muito, Wilson, mais coisas que eu fui escutando de você, não sei se exatamente na prática, mas os valores. O Wilson é uma pessoa que preza por ensino de qualidade. Isso é um dos pilares da FAC. Outra coisa que precisa ser trabalhada muito forte na comunicação, nas redes sociais, em qualquer canal. E depois de tudo isso aqui, então, seu social media entende que vocês não são o ticket mais alto. Vocês entendem o posicionamento da faculdade, associado à Associação Comercial de São Paulo. Vocês entendem os valores, que aqui não é ensino por ensino, é ensino de qualidade que tem empregabilidade no mercado, que essa é uma das bandeiras da FAC. Depois disso tudo, se o social não entender isso aqui, ele não pode partir para fazer as estratégias de canais digitais offline, tá? Então, na minha visão, esse é um dos pilares mais importantes de vocês estarem próximos do time de vocês para direcionar a estratégia, para eles conseguirem fazer um conteúdo de qualidade. Beleza, ainda um pouco mais profundo aqui na questão do conteúdo, beleza, então o social já entende a estratégia do negócio, já sabe ali um pouco do branding na empresa. Como que a gente vai colocar isso na prática, tá? Eu adoro sempre trabalhar com os times que eu tenho, hoje tenho uma equipe lá de 8 pessoas, basicamente um processo para a pessoa produzir conteúdo, para ter menos erro, né? Eu sou engenheiro, então eu gosto de processo em tudo. Eu sempre tento trabalhar com a equipe 4 tipos de conteúdo para eles fazerem, porque aí tem menos margem para errar. Lógico, eu deixo ter criatividade, mas eu tento sempre classificar cada um dos nossos conteúdos em 4 tipos. Tá? Conteúdo de conscientização. São conteúdos que falam sobre quem você é e o que você faz. Então, se vocês estão fazendo a cobertura hoje da FAC, esse é um conteúdo de conscientização, que a pessoa vai conseguir acompanhar o que a FAC faz, que eventos acontecem e algumas outras coisas. Lembrando que, às vezes, dá para fazer conteúdo dos dois. Dá para ser um conteúdo de engajamento, divertido, falando um pouco da sua empresa e do seu produto. E esses são os melhores. Conteúdos educativos, né? Conteúdos que ensinam alguma coisa para a pessoa e geram valor para ela. Então, imagina que a gente tem uma palestra de um curso livre. A gente faz um corte da palestra de curso livre, um tema educativo, para a pessoa aprender alguma coisa.
Por fim, conteúdos de profundidade. O que seriam conteúdos de profundidade? Conteúdos que não são conteúdos abertos. Então, não são assim, como como contratar um bom social media. Isso é um conteúdo, não é um conteúdo que a gente ensina lá na nossa empresa, dentro dos nossos produtos. A gente ensina coisas mais profundas. A gente ensina como fazer um pitch de investimentos lá para o Janguier. Então, um conteúdo mais profundo vai ser um conteúdo que está relacionado diretamente com o produto da empresa. Então, acaba que gera... Isso aqui é só um framework para... É um funil, basicamente. Né? Então, tem conteúdos mais topo de funil e conteúdos mais fundo de funil que vão qualificando sua audiência. Eu estou na frente aqui. E, por fim, o conteúdo que eu acho que é o que vocês mais veem na internet, que são conteúdos de engajamento. O que é um conteúdo de engajamento? Ele é um conteúdo que gera uma emoção na pessoa. Pode ser raiva, pode ser diversão, pode ser, sei lá, chorar, alegria, tristeza. Então, todos os conteúdos que geram alguma emoção na pessoa são conteúdos de engajamento e costumam funcionar muito bem nas redes sociais. E aqui que é super importante, né? Precisa ser um conteúdo que faz a pessoa se aproximar cada vez mais da sua marca. Então, lembra aquele exemplo que eu dei da Link? Pô, tem vários alunos lá falando sobre o sonho deles é empreender. Se uma pessoa que uma pessoa que quer estudar lá e quer empreender, vai super se identificar, vai se conectar com aquele desejo. E aqui, de novo, queria mostrar na prática alguns conteúdos de cada um daqueles pilares. Tá? Então, aqui um conteúdo nosso de conscientização, um depoimento de um cliente que conseguiu ser investido pelo Janguier. Então, um exemplo de um cliente que realmente foi um case de sucesso. Ele participou do evento e o Janguier vai investir na empresa dele. Outro exemplo, um conteúdo educacional. A gente pegou um tema que estava em alta, que era o novo restaurante do Burger King com a identidade visual do Nubank, e fizemos um post falando um pouco sobre essa estratégia de marketing. Aqui um conteúdo de profundidade. Lá nos nossos eventos, a pessoa tem a oportunidade de apresentar a empresa dele para o Janguier. E normalmente o Janguier ensina como faz isso dentro do evento. Então, quando a gente fala sobre pitching de investimentos, que é o que eu acabei de falar, a pessoa avança no funil. Ela entende um pouco mais sobre esse assunto e pode se interessar pela imersão que a gente faz lá com empresários. Por último, conteúdo de engajamento. Então, recentemente teve a Kings League, a final, eu não entendo muito de futebol, tá? Mas teve essa Kings League, que era um tema que estava super em alta. E a gente pegou esse tema para falar um pouco sobre a estratégia de marketing da Kings League, que é essa liga de futebol que o Piquet criou, que é bem inovadora e estava super em alta. A gente fez um conteúdo que foi super bem também, trouxe um engajamento bem legal e foi tudo feito por IA também, eu vou mostrar para vocês. Até aí, tudo bem? Estou falando rápido? Tá tranquilo? De boa? Minha mãe falou que eu estou falando rápido. E aí, aqui só mostrando um pouco do dia a dia também, só para passar com vocês um pouco mais detalhado, mas aqui o exemplo de uma planilha que vocês poderiam trabalhar com o time de vocês, focada no Instagram e no TikTok, né? Então, segunda-feira no feed, um conteúdo educativo, terça-feira um conteúdo de engajamento, quarta um outro educativo, quinta-feira um de profundidade, sexta um conteúdo de conscientização e no fim de semana um conteúdo de engajamento, tá? Eu não gosto de ficar ensinando muito no fim de semana, a maior parte das pessoas não gostam, não engajam tanto, a gente tenta trabalhar conteúdos mais leves. E a mesma coisa pode ser feita nos stories, né? Então, trabalhar um conteúdo de engajamento, conscientização, e é um jeito de organizar ali um pouco do departamento de marketing. Se o time de vocês não tem, é importante cobrar algum tipo de organização nesse sentido, tá? Até peguei aqui uma tela nossa, da empresa ali, com um detalhamento, que é basicamente aquilo, só que adaptado aqui um pouco com os temas específicos. Beleza. Agora a gente vai entrar no tema aí que vocês gostam, todo mundo gosta, que é inteligência artificial, tá? Eu coloquei aqui nessa tela 4 ferramentas que são essas duas aqui são as que a gente mais está utilizando ali para tudo no dia a dia, tá? Então eu quis mostrar mais ou menos um passo a passo de como produzir um conteúdo com IA, que é um pouco do nosso dia a dia, tá? A gente tem usado muito Grok. Vocês conhecem Grok? A gente tem usado muito Grok para acompanhar as tendências do Twitter e as tendências também de notícias, tá? Então, é uma ferramenta que é integrada no Twitter, com todas as informações do Twitter, e lá vocês conseguem mapear as tendências do momento, os tópicos que estão em alta. Então, por exemplo, quando a gente fez o post do Neymar, era um tema que estava em alta, Kings League. Eu peguei de lá e foi um conteúdo que foi super bem. Tá? Então, vou até mostrar para vocês esse processo. Depois o Claude. Tá? Todo mundo usa ChatGPT para criação de conteúdo. Eu tenho gostado mais do Claude porque ele consegue se aprofundar em referências. Então, você coloca para ele uma matéria, por exemplo, no nosso caso, que é empresários, a gente pega uma matéria de exame
e ela consegue ler com profundidade a matéria do exame e produzir um conteúdo de muita qualidade e muito maior que o ChatGPT, tá? Essa é a nossa experiência ali usando essa ferramenta. E até tem uma teoria que, como todo mundo usa o ChatGPT, as pessoas que estão usando outras ferramentas acabam se destacando, porque é um conteúdo de uma outra maneira da programação. Aí, imagina que aqui, peguei um tema em alta lá do Neymar, por exemplo, Kings League, montei o conteúdo com a Cloud, que é basicamente o roteiro. A gravação de vídeo ainda a gente tem um humano para fazer. A gente está fazendo com o humano faz a gravação. Ou se for só imagens, aí é tudo IA mesmo. Mas se for um vídeo com o Janguier, com o Thiago Reis ou com qualquer outra pessoa, a gente ainda está gravando fisicamente, a tecnologia não chegou aí. E, na verdade, chegou, né? Aquele com o Janguier a gente fez assim. E, por fim, o Opus, que é uma ferramenta de edição de vídeo, que é muito bacana, que dá para usar tanto para conteúdos longos quanto conteúdos menores. Por exemplo, eu vou pegar essa palestra, tá filmando tudo? Ó, salve o pessoal de casa. Eu consigo pegar essa palestra, ela vai gerar com inteligência artificial os melhores cortes da palestra. Então, ela faz uma limpeza na palestra inteira e fica fazendo aqueles reels virais, que pegam uma frase no começo e faz toda a edição. Então, é uma ferramenta bem bacana para editar com inteligência artificial. Aí eu vou mostrar um pouco na prática para vocês. Aqui eu peguei mais para montar a apresentação, mas a gente usa realmente assim no dia a dia, tá? Então, o Grok, eu perguntei ali, conte-me as últimas notícias. Então, ele trata aqui um pouco dos temas, política, eleições, saúde, economia, meio ambiente. E aí, normalmente, eu tento ser um pouco mais específico com ele. Eu tentei pegar coisas que estão em alta no Twitter. Aí, depois disso tudo, eu perguntei para ele quais os temas que estão em Trending Topics no Twitter, que aí ele costuma pegar coisas ainda mais em tempo real, tá? Então, foi basicamente assim que a gente usou para fazer o conteúdo do Neymar e que eu cobro do meu social de usar todo dia essa ferramenta. Depois disso, a gente vai para o Claude, tá? O Claude ele funciona basicamente igual um ChatGPT, só que o que a gente tem visto no mercado é que o Claude ele depende menos de configurações para funcionar bem. Então, se você der quanto menos instruções você der para ele, melhor. Até a inteligência artificial já está te achando burro, né? Fala menos comigo que eu vou fazer um conteúdo melhor ainda. E o Claude, aqui é Vocês conhecem o conceito de agente? Agente de IA? O conceito de agente de IA é você basicamente monta as instruções do que ele tem que fazer, já deixa pré-programado isso, e ele sempre vai seguir as mesmas instruções. Então, essa ferramenta está configurada só para fazer roteiros de carrossel no Instagram, ou roteiros de vídeo. Então, ela está pré-configurada para sempre fazer esse tipo de conteúdo para mim. Então, aí eu facilito um pouco o dia a dia, que eu não tenho que sempre falar para ele que é um carrossel. Eu só mando para ele a matéria e falo, resolve aí. E aí, só para mostrar para vocês, dá para fazer no ChatGPT, é aqui nesse lugar que você coloca todas as instruções. Então, ali tem todas as instruções para o projeto. Eu chamei ele de Projeto Oliveto, né, que é o Washington Oliveto, o melhor marqueteiro do Brasil. E aí, aqui fica todas as instruções que ele tem, né? Então, você é um especialista em transformar roteiros crus de marketing em conteúdos virais para redes sociais, focados em empresários de pequenas e médias empresas. Sempre que receber um roteiro bruto sobre marketing, negócios e estratégia, reestruture completamente no formato viral, que é um formato que está aqui embaixo. Enfim, com todo o passo a passo. Eu vou passar para vocês isso aqui, tá? Tudo que está escrito aqui vai estar liberado para vocês no final, para vocês acessarem, tá? Tá aqui nesse texto. Tá aqui nesse texto. Nesse texto, é que tá mais embaixo, tá? Eu vou liberar para vocês vão ver que mais embaixo tá falando para fazer ou carrossel ou reels. Até aí tudo bem? Tá muito rápido? Tranquilo? Show. E aqui, o que eu acho legal, tá? É o negócio da profundidade que eu falei. Eu dou uma matéria para ele, então eu pego uma matéria de um portal referência, por exemplo, lá a gente usa muito a Exame, que é um portal referência de negócios. Eu peguei a matéria da Kings League da Exame, e ele gerou para mim todo o carrossel viral, que realmente deu uma viralizada, que deu bastante engajamento, que foi o carrossel. Tá aqui? Esse carrossel aqui. Deixa eu só mostrar para vocês, ó. Eu só falei isso aqui, ó. Faça um carrossel para o Instagram sobre a Kings League e use essa matéria como referência. Joguei o link da matéria do Exame. Aí ele montou isso aqui para mim, tá? Não a arte. A arte a gente fez com designer. Mas o que eu acho legal do Claude, tá? Além de fazer copies muito boas na capa, né? É bem chamativo. Copies,
o discurso de venda está super chamativo para a pessoa continuar a navegar, eu gosto que ele entra bem na profundidade sobre a matéria. Então, ele consegue ver o que realmente é relevante na matéria e monta um conteúdo. Aqui ele explica que mistura esporte e entretenimento, tudo está na matéria. Tá? Ele não pega na internet, ele pega realmente na matéria. É como se ele pegasse a matéria e transformasse num carrossel, basicamente. Tá? Beleza, e foi um conteúdo que foi 100% IA. A cópia em si, a gente demorou 5 minutos para fazer, e foi um conteúdo que foi super bem. Até engraçado, assim, hoje, dificilmente um profissional pleno para baixo vai fazer um roteiro melhor que esse roteiro da Cloud, tá? Acho que talvez um sênior para cima, talvez consiga fazer um melhor, mais viral. Mas dificilmente uma pessoa vai fazer um conteúdo tão bom, uma pessoa mais plena e mais júnior, tá? Então, por isso que a IA é inevitável, porque realmente o conteúdo é de muito mais qualidade que talvez um júnior e um pleno fizesse. E aqui voltamos ao conteúdo ali do Janguier, tá? Aqui são algumas ferramentas aí um pouco mais, não avançadas, mas tem ali um processo de configuração. Então, existe essa ferramenta chamada HeyGen, que você consegue enviar várias imagens suas falando, palestras e podcasts, e aí ela consegue criar uma IA que faz imagens de você falando. Então, é basicamente um gerador de imagem de pessoas, vocês já devem ter visto em alguns lugares. Essa aqui é a mais de mercado que se utiliza no marketing digital como um todo. A Eleven Labs é uma outra ferramenta que faz o áudio, tá? Então, o HeyGen ele faz toda a geração de imagem do Janguier, e a Eleven Labs ela simula a voz do Janguier. Então, você manda vários áudios e outras coisas que o Janguier já falou, palavras, e ela cria uma voz que pode ser utilizada por todo o departamento. O Janguier vive viajando e tal, é uma correria, acaba que isso realmente facilita para o nosso dia a dia. Acho que não é toda empresa que precisa, né? Porque não é todo mundo que talvez tenha dificuldade de ter pessoas ali para gravar toda hora, mas é uma ferramenta que ajuda muito a gente a tirar coisas do papel quando, às vezes, você não tem a pessoa para gravar. O roteiro foi feito por Cloud, que é a ferramenta que eu falei para vocês, e as edições das imagens do vídeo é utilizada essa ferramenta Crea, que é extremamente boa, tá? As melhores ferramentas que eu tenho visto para imagem é ChatGPT e Crea. Aí o Crea é uma ferramenta que é bacana que a gente tem utilizado, tá? O ChatGPT, o bonzão pago, ele é mais caro, que aí tem a geração de imagem. A gente ainda não tem lá, acho que é quase $1.000 por mês, $300 por mês, é um valor um pouco mais elevado. E a gente está usando o CREA, que é mais acessível e está sendo bem interessante para a gente. Atenção, empresário, esta é a chance. Outro tema que estava super em alta, que a Google lançou essa ferramenta, que é o VO3, que é lá na Gemini, lá na ferramenta deles, que vocês conseguem usar. E aí, a qualidade desses vídeos é extremamente mais real que tudo que eu já vi. É realmente absurdo, né? Esse vídeo aqui é feito por IA. Como a gente fez o vídeo, a gente fala, IA, mas juro, para muitas soluções ele tem sido muito bom, tá? E aí, qual que é a aplicabilidade que a gente está vendo? Eu acho que é legal a ferramenta, mas a gente tem que ver o que dá para usar, né? Não dá para só ficar brincando com a ferramenta. Onde a gente tem utilizado? Muito para colocar inserções dentro dos vídeos, de algumas imagens imagina, multidões e algumas outras pessoas. A gente coloca dentro dos vídeos, dentro da edição. Fica super legal essas cenas do VO3. Acho que lançou mesmo semana passada. A gente ainda não utilizou com muito volume, mas é uma ferramenta que está muito no nosso radar. Alguém já utilizou de vocês? Ferramenta? Lançou acho que semana passada, é meio recente esse assunto. Fica super legal. A gente fez um que é assim, simule uma manifestação da Paulista. Juro, as pessoas parecem que é brasileiro. Não é porque parece que é um americano, é um brasileiro na Paulista. É bizarro. Assim. Eu fiquei abismado. Bom, já caminhando aqui para o final, né? Aqui um pouco mais do que eu estou refletindo, filosofando um pouco sobre esse assunto, né? Quem que eu acho que será, não só o social media, mas o profissional de marketing do futuro, tá? Ele será basicamente um gestor de várias IAs, né? Ele vai ter que dominar pelo menos umas 5 dessas aqui, ele vai ter que usar como se fosse estagiário dele. Tem que usar como se fosse um papel e caneta no passado, né? Uma máquina de escrever no passado. Então tem que ser um gestor de várias IAs, tem que entender de Cloud, ChatGPT, Opus, Crea, HeyGen, Eleven Labs, Grok e muito mais, né? Vai surgir muito mais coisa, mas eu acho que esse é um desafio para vocês que gerem os times, é ter essa visão que, o profissional do futuro vai ser a pessoa que vai estar usando essas ferramentas como se fosse rotineiro, né? Já é uma rotina lá no nosso trabalho. Terá que ter um entendimento de design, audiovisual e roteirização, tá? Então, o que é uma coisa também que é interessante? A gente fala sobre o IA vai substituir a gente? Acho que alguns trabalhos, sim, mas você ainda depende
da visão artística da pessoa para aprovar se uma coisa está boa ou não. Pô, se deixa... Eu sou um cara, talvez um pouco mais dos números exatos, às vezes eu pego um vídeo, eu não sei com precisão saber se a qualidade está absurda. Mas meu editor de vídeo, mesmo utilizando IA, ele sabe fazer toda a curadoria para transformar um negócio que já está bom ainda melhor. Então, ainda tem esse viés que o profissional ele vai ter que entender as IAs, mas ele vai ter que já ter esse conhecimento de design, audiovisual, para fazer um bom trabalho. E, por fim, eu acho que é uma coisa que é a dor de vocês, é que essa pessoa de social media ele precisa entender profundamente o negócio para produzir conteúdo de qualidade. Então, o social media de vocês, eles precisam entender como que é o dia a dia do cliente de vocês. O que ele passa, o que ele sente, o que sua faculdade faz, que tipo de precificação vocês fazem. Então, tudo isso é importante para ter um bom social, tá? Esses são os pilares mais importantes, na minha visão, para ter um bom social e como vai ser esse social media que vai suceder no futuro, tá? Aqui, eu deixei um QR Code para vocês com todas as ferramentas, a apresentação e também as instruções do Cloud, tá? Então, se quiserem depois escanear, depois se quiser mandar para eles também o link, o Wilson. Aqui estão todas as ferramentas que eu citei. Ah, boa. Aqui estão todas as ferramentas que eu citei, as instruções do Cloud e também a apresentação para vocês acessarem, tá bom? E eu acho que é isso, tá? O que eu queria falar para vocês? Eu sei que social media não é trabalho fácil, é difícil achar uma pessoa que vai voar, fazer um trabalho legal, mas eu sempre tento refletir que cuidar da sua fachada, cuidar de como as pessoas enxergam sua empresa, tem que ser uma das coisas mais importantes. Isso pode ser o caminho para tanto você trazer muita gente para sua empresa, como também sua empresa afundar se você não tiver uma boa fachada. Então, eu acho que o social media ele acaba sendo um pilar extremamente estratégico para o negócio, porque se você não está cuidando de como as pessoas estão vendo o seu negócio, como que as pessoas vão achar que você está cuidando das pessoas que são seus clientes? Então, esse é o primeiro passo ali que a pessoa interage com a marca, e na minha visão, ele acaba sendo extremamente estratégico para o negócio. E é isso, obrigado todo mundo. Boa, gostaram? Legal? Gostaram do conteúdo? Bom, agora temos mais 10 minutinhos ou 15 para perguntas, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta já, para nós encerrarmos exatamente. Acho que a gente vai acabar até antes do horário previsto. Tem perguntas, gente? Não? Quem? Aqui. Então, lá. Então, espera um pouquinho. Deixa eu levar o microfone para quem puder. Fala o nome e o polo, por favor. Olá, boa tarde. Eu sou a Júlia, da Associação Comercial de Jacareí, do Polo de Jacareí. Boa tarde. As ferramentas apresentadas hoje, elas são 100% gratuitas? Não. Dessas ferramentas, todas têm a versão gratuita, a maior parte, tá? Mas quase todas a gente usa paga, tá? O ChatGPT, como eu falei, a gente não tem a versão mais cara ainda, tá? Mas todas as outras são pagas. Não são todas que são caras, tá? Eu diria que a gente gasta em verba disso aqui, acho que tudo uns 1.500 por mês, talvez. Tudo, né? Que a gente usa umas 10. Então, não, todas são pagas, mas nem todas têm um valor tão elevado assim. Um bom CRM já é muito mais caro que todas juntas. E qual das apresentadas você acha essencial? ChatGPT. Se puder escolher, a ChatGPT faz quase tudo, né? Acho que o Growth que você apresentou. Oi? Das que você apresentou. Cloud, com certeza. Para produção de conteúdo em social, na minha visão, hoje é a melhor das que eu testei. Tem funcionado muito bem para a gente. Tanto que os melhores conteúdos que a gente fez até agora foram todos com Cloud. A gente implementou, pessoal, faz um mês e meio, tá? Eu dei uma estudada, eu vi que o pessoal estava usando, a gente utilizou e deu super certo, assim. Foi bem legal. Talvez pare de funcionar daqui uns meses, mas a gente está sempre estudando. Obrigado. André Pinheiro, Associação Comercial do Ceará. Wilson, seria possível o Vinícius ser contratado pela FAC para dar uma consultoria para nós polos nesse conteúdo que ele acabou de apresentar? Agora ele ouviu o que ele queria. Mas você escutou bem, né? A FAC contratá-lo para que ele preste serviço para nós Essa polos. parte você não gostou. Não, olha só, gente. Evidentemente que com esse avanço
da IA, né, passa a fazer total sentido a gente compartilhar cada vez mais esse tipo de lição com os polos, né? Ora, se a gente fez uma provocação para todos vocês ao longo do nosso dia hoje aqui, né? Essa provocação tem que usar, tem que fazer, tem que produzir arte, tem que anunciar em cada Instagram, não só depender do nosso, que a gente faz aqui, né? O ideal seria nós somarmos esforços com cada um de vocês. A gente sabe que vocês, às vezes, não têm condições de contratar uma agência, como ele falou aqui, na empresa dele, são quantos lá? 8. Não tem, isso é uma realidade que não se aplica a 95% das associações comerciais. Tem associação que tem, nós conhecemos quais são, né? Mas 95% não tem essa possibilidade de ter uma agência ou 8 pessoas internamente trabalhando, tá? Então, nesse sentido, respondendo à sua pergunta, que é oportuna, eu acho que faz sim, eu acho que ele acha que é oportuno. Eu acho que faz sentido, de repente, a FAC absorver o Vinícius, tá? Para a gente poder ensiná-los, eu acho que esse é o intuito, tá? Para nós podermos ensiná-los a como produzir campanhas, né? Através dessas ferramentas, né? Mas aí, evidentemente, que o custeio dessas ferramentas teria de ficar com as associações. Aí não dá para fazer tudo, tá? Somando a sua colocação, Wilson, que nesse conteúdo que fosse dado por ele a nós, que fosse entregue um roteiro, né? Uma orientação. Manual. Isso. Um book, né? Uhum. Das ferramentas que ele acredita que seja interessante para o nosso trabalho. Entendeu? Sim, perfeito. Não, acho que faz todo sentido e certamente a gente vai pensar em um projeto nesse sentido aí, tá, gente? Mais alguma pergunta? Não? Claro. Tudo bom, gente? Ó, vou dar uma sugestão de 2 ferramentas que são relativamente baratas, tá? Uma chama Adapta. A Adapta, ela tem mais de 15 IAs integradas dentro dela e mais de 5 IAs de geração de imagem. A assinatura dela é mais barata que a do ChatGPT, ela tem o ChatGPT, Gemini, Claude, tem tudo lá dentro. E dentro dela vocês podem criar perfis, por exemplo, você pode criar um perfil lá dentro, que na verdade chama contexto, e coloca lá, eu quero que você trabalhe como um especialista em mídia digital, tal. Enfim, e fora isso, você pode associar contextos você pode associar contexto a um tom de voz que você quer utilizar para um determinado tipo de texto, e ela tem um valor bem acessível mesmo. Cadê a Lili? 12 de 99. A Lili assinou para ela, eu já assino faz tempo, então eu não lembro quanto que estava quando eu paguei. Então, é uma ferramenta bem baratinha e que entrega bastante produtividade. E tem uma outra também que chama Many Content, que com ela você consegue gerar posts de maneira automática, fazer programação, vincular suas redes sociais, Instagram, tudo que é Meta, LinkedIn Business, se eu não me engano, acho que tem mais uma ou outra, acho que é X também, ela já tem a conexão. Também são ferramentas baratas que vocês podem estar utilizando. Ela tem também, a Manycontent tem a versão gratuita, mas a versão paga dela acho que começa com 100 e pouquinho, e dá para vocês ganharem uma boa escala para começar com isso daí também, tá bom? Gente, olha só, eu acho que o grande intuito, né, desse momento final do nosso dia de hoje, eu agradeço, Vinícius, enormemente a sua participação mesmo, né, é abrir a cabeça de vocês, como a minha foi aberta, tá, gente? Para esse admirável mundo novo. Tá aí. São essas ferramentas que o Vinícius apresentou, essas que o Rodrigo oportunamente contribuiu, né? Porque este é o admirável mundo novo. Quem não está nele não está no mundo de hoje, tá? Agora, claro, nosso amigo lá do Ceará, não dá só para indicar, tem ali, tem aqui, a gente precisa também, de certo modo, ensiná-los, porque muitos não sabem como operacionalizar, não é? Essas ferramentas. Claro que o Vinícius veio aqui, deu um tutorial, assim, mas muito panorâmico, em 15, 20 minutos. Eu acho que demandaria aqui da FAC, da gente, de repente, aprofundar um pouco mais isso,
Porque lá na ponta vocês conseguiriam produzir em escala, quer dizer, sistematicamente trazendo resultados, tá? Mas eu acho que o grande intuito, gente, tá? É justamente este, é abrir a mente de vocês, provocá-los de que este é o admirável mundo novo, tá? Se antes, até o Vinícius citou aqui o nosso grande Washington Oliveto, já falecido, né? As empresas tinham que contratar grandes agências e campanhas milionárias, etc. Gente, isso já ficou para trás, tá? Com essas ferramentas, vocês conseguem fazer uma campanha lindíssima, artes lindíssimas, né? E sabendo como é possível trazer resultado, certo? Então, é essa provocação realmente que fica como o nosso grande mote, nossa grande mensagem. E com isso, a gente encerra, gente, o nosso dia de hoje. Quero dizer a todos vocês que foi um prazer, né? Nós começamos às 10 horas, são 4h15, a gente está acabando um pouquinho antes, né? Mas realmente foi um dia muito proveitoso. Eu percebi, né? Quem é palestrante, e modéstia à parte, eu tenho dado, graças a Deus, muitas palestras, a gente percebe se o público está gostando, se as pessoas não estão aqui. Porque hoje em dia isso aqui, né, é a coisa mais, enfim, dispersiva que pode existir, né? E eu percebi que ao longo desse dia inteiro, né, todos ficaram muito atentos, né? E eu acho isso muito importante, porque me parece que o que foi transmitido aqui conectou com vocês, fez sentido, tá, gente? Muito obrigado de coração. Vocês aqui são sempre muito bem-vindos, venham sempre, não precisa ter convenção de polos para vocês virem, né? Vocês estão com as portas abertas o ano inteiro, o tempo todo, tá? E, gente, vamos em frente para fazer o nosso produto ser cada vez mais consolidado. Ferramental a gente tem, qualidade a gente tem, marca a gente tem, gente talentosa a gente tem, né? É colocar tudo isso para funcionar. Por isso, contem conosco. Um abraço a todos, fiquem com Deus.